Em nome do Pai do Senhor. Amém. Efésios. Capítulo 6. Só 13. Já é o suficiente para nós meditarmos nessa madrugada. Aleluia. Repetindo, Efésios capítulo 6, verso 13 apenas. E diz assim a palavra do Senhor: portanto, tomai toda a armadura de Deus, para que possais resistir no dia mau e, havendo feito tudo, ficar firmes. O irmão repete: 1, 2, 3 e já. Repete mais uma vez. 1, 2, 3 e já. Pai querido, Pai amado, soberano, eterno, sempre Deus, em nome de Jesus Cristo, Senhor do teu Filho, pela sua compaixão, pela sua misericórdia, pelo seu amor que não tem fim, por aquele que crê não pereça, mas tenha vida eterna. Perdoa, Senhor, os nossos erros, as nossas falhas, as nossas transgressões, os nossos pecados, como tu somente porque nós conhecemos as nossas transgressões, o nosso pecado está sempre diante de nós. Contra ti somente pecamos e fazemos muitas vezes o que é mal pelos teus olhos. Mas seja justo no teu falar e puro no teu julgares. Eis que iniquidade nós fomos formados e em pecado nos concebeu a nossa mãe. Eis que amas a verdade no íntimo e no oculto nos fazes conhecer a sabedoria. Lava-nos, Senhor, com sopa, ficaremos mais alto do que a neve. Cria, Senhor, em nós um coração puro, reto, firme. Não nos lances, Senhor, fora da tua presença, e não retire de nós o seu divino, maravilhoso, majestoso Espírito Santo. Repreendemos no teu nome, no nome do teu Filho amado, o qual todo o joelho se dobra no céu, na terra e debaixo da terra. Repreendemos toda seta maligna, todo dardo inflamado, toda potestade do mal, toda hoste espiritual da maldade, toda obra satânica. Nós repreendemos no nome que é sobre todo nome, pelo nome do nosso Senhor Jesus Cristo, aquele que vive e reina para todo sempre. É o Senhor quem quebra o arco, corta a lança e queima os carros no fogo. Nós aquietamos e sabemos que o Senhor é Deus. O Deus de Jacó é o nosso refúgio. É o Senhor que levanta o caído, dá força ao fraco, que ajuda o órfão, a viúva, o estrangeiro necessitado, que ajuda cada um de nós. E somos uma guerra espiritual entre o bem e o mal, entre os anjos e os demônios, entre a carne e o espírito. E caia sobre terra toda a obra da carne, toda a peleja, ira, contenda, porfia, dissensão, que caia sobre terra em nome de Jesus Cristo. Tenhamos o fruto do Espírito, a alegria, Senhor, a esperança, a fé, a mansidão, a unanimidade, Senhor. Ó Senhor, que possamos revestir de toda a armadura. Fala conosco, Senhor, pela tua palavra. Venha ensinar, restaurar e instruir para a tua justiça. E pedimos e agradecemos em nome de Jesus. Amém. Glória a Jesus. Paulo está pregando em Éfeso. E Paulo, ele não está pregando em Jerusalém. Se você for analisar em cada epístola paulina, existia um grupo de judeus em Colossenses, em Colossos, em Filipos, mas na verdade ele estava pregando para os gregos. Paulo, quando ele estava pregando, no momento em que um menino creu que ele poderia andar, e fitou os olhos nele e começou a andar. Quando ele fez esse milagre,
pelo Espírito, o menino andou, o pessoal gritou: viva Júpiter, viva Mercúrio. Em outro momento, Paulo está pregando e não consegue pregar porque começa a dizer no templo: viva Diana. Porque na verdade, o que eu quero dizer com isso, porque milagre é muito bom, mas conhecer Jesus cada dia mais é muito melhor. Oh, aleluia! Nem se compara, viver que todo dia o presente chama presente, porque cada dia é um milagre. Nossa visão, que às vezes é muito pequena, é muito terrena para entendermos que cada dia é um milagre. E muitas das vezes Paulo está pregando, e ele está pregando porque a persuasão humana que Paulo comenta em Coríntios é diferente. Porque no momento ele vai pregar no Areópago, até hoje está lá em Atenas. Existem dois tipos de filósofos: epicureus e históricos. O que eu estou falando tem na Bíblia. E um significa que ele não acredita que vem nada depois de morre, e o acredita que vem alguma coisa, mas não sabe, porque os filósofos eles têm Deus para cada coisa. Aí Paulo está pregando, falando que o Deus desconhecido é aquele que ele desconhece. Esse é o que faz todas as coisas. E Paulo, ele vai pregando de cidade em cidade, cumprindo o livro. Só que lá, quando ele entende, quando ele vai pregar para esse lado, é difícil, porque é muita entidade envolvida, é muita coisa pesada. E aí ele tem que mandar uma carta e tem que explicar. Ele tem que dizer algo que as pessoas não entendem ainda. Porque Jesus comentou, porque diz de passagem, que é uma coisa que nós cristãos dizemos, eu já comentei várias vezes aqui, é que Deus comentou muitas vezes porque é covardia, porque Exu, tranca a rua. Isso não existe na Bíblia. Isso existe na Quimbanda, na Umbanda, na Tribanda, na Petabanda. Isso existe em outro lugar, onde é bruxaria. Bruxaria é um lugar que é o quê? Que é abominável aos olhos de Deus. E Paulo escreve essa carta para explicar, porque na verdade Paulo está explicando coisas que Jesus comentou. Pergunta um momento sobre o demônio que está em seu legião. Então não comenta. Se você vai olhar antigamente no Antigo Testamento, tem o nome de algum Moloch, você vai vendo que tem várias entidades. E aqui Paulo ele vai explicar e vai mostrar que é diferente. Ele vai explicar porque no momento mais envergonhado para Satanás na Bíblia, eu li sobre isso, eu creio que eu li, é que é Jesus na cruz e Jó. Porque Jó, pelo momento que ele ficou doente, ele não deu para o diabo, porque nós temos mania. Aconteceu alguma coisa, o inimigo que fez. Nós temos essa mania. Nós não colocamos, e aqui muitas das vezes é nossa, porque o demônio se expulsa, caráter se trata. É diferente. Então, na verdade, quando ele vai explicar, ele começa a explicar, porque eu nem vou comentar muito dentro das demônios, só não fica muito pesada a mensagem, e eu vou falar sobre a armadura. A armadura, porque a armadura é uma coisa que, na verdade, é a primeira coisa, porque se você for olhar aqui, tem que ver aberta a Bíblia, se você for olhar no 14, começa a falar de 5, ninguém gosta de 5 primeiro. Eu vou colocar de um jeito, porque na verdade eu poderia falar de baixo para cima, mas eu decidi falar de cima para baixo, porque é mais fácil de entendimento. Irmãos, o capacete da salvação, capacete, é a primeira coisa, porque de baixo para cima, capacete. Capacete brinda a nossa mente, guarda a nossa mente, porque se não controlamos a nossa mente, muita coisa, porque mente é pensamento, começa sentimento, coração é decisão. Quando desce o coração, decidimos. Nós pensamos em muita coisa, mas quando desce o coração, mente, pensamento, mas coração é decisão. Então, o que se deve guardar, guarda o coração. Significa antes, guarda os seus pensamentos, porque se descer para o coração, você decidiu o que você vai fazer. Tudo é decidido, você sempre tem uma escolha, porque é pelo caminho estreito ou pelo lado.
E pensamento é mente, guarda a mente. Irmãos, uma das coisas que temos que fazer todo santo dia, eu vou ser objetivo que o Espírito Santo me impeliu, é que existe uma reflexão. Eu vou repetir de novo. Existe uma reflexão. Eu gosto de algo muito importante. Existe uma reflexão. O livro para frente, Filipenses, em Filipos, está falando de um momento que seja a equidade notória. Os nossos atos têm que ser justos diante de todos os mundos, todas as pessoas em volta de nós, porque perto está o Senhor, perto está o Senhor. E aí eu ia falar de uma reflexão que devemos fazer quando temos o capacete. Qual é a reflexão? Tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é verdadeiro, tudo que é de boa fama, tudo que é puro, se há uma virtude. Esse dia eu preguei sobre as 7 colunas da sabedoria, aí são 7 também em caixa. Tudo que a gente for repetir, porque isso é importante. O Espírito está me intervindo, eu vou falar o que o Espírito me impede, porque tudo que vamos fazer, irmãos, eu comentei antes de falar isso, eu comentei na quarta-feira, que justiça pela fé, eu vou falar de novo aqui, mas vou comentar para abrir o leque. Justiça pela fé tem 4 versículos: Abacuque, Gálatas, Romanos e Hebreus. Quando cada um tem o seu poder. Eu comentei aqui, ainda que a figueira não floresça, não deu fruto da vide, tudo em volta de você, você está na corrida proposta. Se você liga demais que está em volta de você, falando, cozinhando no seu ouvido, você não consegue chegar onde você quer chegar. Se você não está preparado na corrida, você não consegue chegar. E o último, que é Hebreus, recuar, porque quem usa a armadura é que não pode recuar. Você vê que esse versículo começa portanto. Foi porque Deus diz assim, porque portanto, porque na carreira, se não temos isso, não temos como prosseguir. Porque a mente, irmãos, a mente, ela tem o quê? Ela pensa, e nós temos que saber o que pensar. Então tudo que vamos decidir, tem que saber: será que eu estou falando isso? Será que está sendo amável o que eu estou falando? Será que eu estou falando está sendo verdadeiro? Será que eu estou falando, pensando que está sendo honesto? Será que eu estou falando está sendo de boa fama? O último, se há um louvor nisso, quando fala louvor, irmão, se a atitude é louvável, se é correto o que eu estou fazendo, se é correto, porque a gente pensa, e quando pensa, a gente fala o que pensa, e depois que a gente fala o que pensa, a gente vai pensando, vai falando, e vai virando hábito, porque a gente pensa em muita coisa, a gente fala muita coisa, e a gente age dessa maneira. Então tudo começa na mente, porque na verdade, irmãos, guarda a nossa mente. E essa reflexão que está em Filipenses, tudo que é amável, tudo que é honesto, tudo que é de boa forma, tudo que vamos fazer, porque antes disso ele está falando que não ficar ansioso por coisa alguma. Antes seriam conhecido as vossas petições, por súplica, oração, ação de graças, 3 modelos. Então nada, tudo que eu vou fazer, eu oro e falo: é amável, Senhor? Isso não é amável, então isso não faço. Isso é honesto, Senhor? Isso não é honesto, não vou fazer. Isso é boa fama? Não, isso não vai trazer boa fama, então isso não vou fazer. Então toda vez que vamos pensar em algo, temos que colocar. Eu vou ter que falar onde que está, os irmãos quiser saber, Filipenses 4:8. Quem quiser ler depois, atentar, porque isso é uma coisa muito importante. Porque muitos de nós, irmãos, nós vamos na igreja porque aprendemos a ir na igreja, mas não aprendemos a viver a palavra. Aprendemos na igreja muito, mas viver a palavra não. Porque capacete é uma coisa que brinda a nossa mente, a mente de Cristo, porque na verdade, por isso que muitos de nós ficamos ansiosos por qualquer coisa. Por isso que muita coisa nos deixa triste. Por isso que muita coisa nos deixa baqueado muito fácil.
Mas, irmão, irmã, tem coisa que nos entristece. Mas se a gente olha e dirigindo conforme a palavra, e dobra o joelho e entrega a nossa petição, ele vai tirando, ele refúgio o que está dizendo, angústia, ansiedade, a petição entregamos para ele, tudo que é passo de graça. A gente vai fazendo conforme ele manda pela sua palavra. Então, na verdade, nós vamos guardando nossa mente. E quando vem algo na nossa mente, a gente não aceita porque, não, isso não é mal, isso não é honesto, isso não é de boa forma, isso não aceita. Porque muitos de nós tiramos o capacete muito fácil. Às vezes nós viemos um grupo hoje, viemos um grupo amanhã, e passamos dias nós estamos com o capacete deficiente, o capacete, falando, nossa, olha o que eu estou pensando. 2 semanas atrás, 3 meses atrás, eu estava pensando muita coisa nesse outro horário, agora eu fui no mundo, deixo lá percebido, olha o que eu estou pensando, olha como que eu estou subindo, olha como que eu estou ficando diferente, a gente vê, mas acontece alguma coisa, a gente vai. E quando tiramos o capacete, não conseguimos prosseguir. A guerra espiritual, ela é diferente. Não é uma guerra, porque aqui, Paulo, na verdade, muitos homens dizem uma coisa, que Paulo tem epístola que ele escreveu, ele estava preso em sua própria casa, ele poderia sair de sua casa e tinha um guarda na frente da casa dele. Então, na verdade, o Espírito Santo impediu, porque viu um guarda na frente da casa dele. Deixa eu ver isso aí. Pô, não, só que eles queriam de um jeito, nossa milícia não é carnal, é diferente. Nós militamos de uma forma diferente, o Espírito impedindo ele e ele escreveu na carta para mandar a carta, para mandar aos Éfesos. Então, na verdade, a nossa mente, se tiramos o capacete, irmão, o capacete é o capacete invisível, é o capacete da salvação, que mostra que estamos ligados, liga aqui na terra, ligado com o céu. O que testifica? O Pai, a palavra e o Espírito. Essas coisas testificam do céu aqui. E quando somos testificados aqui, porque Ele nos justifica. Então, quando a palavra dentro de nós, o capacete, ele fica o capacete invisível. Faça isso, veio uma voz, não, isso não posso fazer porque não é amável, não é honesto, não é de boa forma, não posso fazer isso. Quando temos essa consciência do capacete da salvação ligado à mente de Cristo, conseguimos começar. Começamos, porque é uma carreira proposta, onde você começa a salvação ao autobus poder da fé. Então, uma carreira, seu capacete não vai. Coraça da justiça, coraça, estou ouvindo, o capacete, coraça. Eu comentei quarta-feira a justiça pela fé. Guarda seu coração, aqui que você toma a decisão. Guarda seu peito, seu coração. Você perfumou o coração. A coração da justiça, porque eu já comentei sobre uma deusa grega, chama Temis. Ela exige que ela tenha uma balança na mão, uma espada e tem os olhos vendados. Como que é, meu pastor? Como significa? É imparcialidade, igualdade e execução. Isso, porque o pastor Cornélio tem mais de esse ponto. O que acontece? Então, na verdade, o que acontece? Essa lei, que existe uma mulher, que existe uma balança, uma espada, e está com a venda nos olhos, é justiça dos homens, não é justiça de Deus. Justiça de Deus, Deus nunca fecha os seus olhos. Se for real, o salmista está falando, ele nunca fecha. Então, a justiça nunca é. Por quê? Porque a primeira parte de justiça pela fé é em Abacuque. Ainda que a figueira não floresça, o meu mundo está vivo, o meu mundo vida, o meu mundo. Em volta de você, por mais que isso esteja desabando, a minha fé não está nas situações da vida. A minha fé está em Deus. Eu levo meus olhos para o mundo, aonde virá meu socorro vem sempre de Deus. E você vê que a justiça é a coraça, ela guarda, porque o seu coração, ela não está em homens. Você sempre compreende, os homens amam os homens, porque a palavra sempre manda fazer isso. Isso é uma obrigação, amar Deus e as pessoas. E temos que fazer isso, mas seja muito difícil às vezes, porque muitos de nós somos difíceis de se lidar. Se vamos ser sinceros, são difíceis. E para amar pessoas difíceis é difícil. É difícil. Então, na verdade, nós não esperamos, porque maldito o homem que confia no homem para dar caindo no seu braço. Então, na verdade, nós confiamos em Deus e por isso guardamos o nosso coração com a coraça da justiça, porque esperamos sempre em Deus. A justiça é dele. A gente nunca se vinga a nós mesmos.
Se Deus quiser vingar de nós, Ele vinga, mas nós sempre clamamos por misericórdia, porque sabemos que Ele é vingador e é fogo consumidor também. Então, na verdade, capacete de couraça, cinto de pomos da verdade, é o cinto da verdade. Se você for pegar, Jesus, Ele ora, santifica na sua verdade, porque a sua palavra é verdade. E volta de nós tem que ter sempre o quê? Palavra. Qualquer decisão na nossa vida, direita, esquerda, para frente, qualquer coisa que vamos fazer, palavra. Eu sou o caminho, a verdade está no meio, e a vida. Conhecereis a verdade vos libertará. E que liberta da situação que nos oprime dia após dia. Verdade. Cinto da verdade. Em volta de nós, verdade. E vou continuar. Capacete da salvação, couraça da justiça e de povo da verdade. Escudo da fé. Escudo da fé. Escudo da fé, irmãos. A fé vem sempre pelo ouvir a palavra. Na verdade, é uma coisa que acontece muito, que nós entramos em guerra e não conseguimos ganhar. Porque não conhecemos palavra, não adquirimos fé, porque a fé vem pelo ouvir. Mas e se ouvir, se pregar por meu pastor aqui e por nós aqui, é você obedecer. Obedecer, ouvir, obedecer aquele que ouve essas minhas palavras, essas carinhas vem ao longo do que ele ficou essa casa na rocha. É você ouvir e obedecer, porque se você obedece, você cria um escudo. Se você cria um escudo, no mundo espiritual, o inimigo ele não para comer, para dormir, nós paramos. Estamos aqui, acordamos cedo, nós passamos um pouquinho, vamos tomar um café da manhã, vamos almoçar, nós tiramos por almoço, primeira coisa que precisamos alimentar, vai dar aquele sono. Nós cochilamos meio-dia, alguns de nós. Se eles acham que o inimigo, os demônios da hierarquia, eles cochilam, eles não cochilam nunca. O que eles estão fazendo? Eles estão o dia inteiro pensando em como destruir eu e você. E existe um cabo de guerra, já comentei várias vezes isso, porque os demônios de um lado e os anjos de outro, um a favor e contra a nossa alma. E na verdade, se conhecemos a palavra e temos o escudo da fé, porque esse escudo vem, porque na verdade, se conhecemos, conseguimos, porque dardos inflamados, seta maligna, só é cortado com o escudo da fé. Sem o escudo, nos perfura. Dardo inflamado, ele entra, ele vai inflamando, se penetrar, entrou mal no você. E se você deixar, isso vira ferida, vira tanta coisa ruim. E com o escudo da fé você consegue repreender tudo isso. Com o escudo da fé. Espada do Espírito, espada do Espírito, capacete da salvação, couraça da justiça, cingido com ombros da verdade, escudo da fé e espada do Espírito. Eu já comentei, já preguei sobre Ezequiel 21, espada brilhante e reluzente. Ezequiel 21, a espada do Senhor. Ela normalmente, quem sabe usar a espada, ela reluz quando começamos a conversar. Ela brilha em qualquer situação, ela brilha. Mas temos que fazer o quê? Afiar ela. Pedro ainda não estava usando a espada do Espírito, estava usando a espada da carne, porque quando veio prender Jesus, ele foi lá e cortou a orelha do soldado. Estava usando uma espada da carne. A espada do Espírito, você vê quem que usa muito bem a espada do Espírito? Jesus. Tentação do deserto, Satanás veio, dá para comer de pães. Não é só de pouco de homem. Faz isso. Só espada. Nas situações da vida, porque eu falei de defesa com escudo, e eu estou falando agora de ataque. Como que nós atacamos o inimigo? Espada. Como que atacamos o inimigo? Espada. Situações da nossa vida? Espada. Mas para que, como que vamos usar essa espada? Temos que afiar ela. Afiar ela. Como que afiamos? Como que é, meu irmão? Medita de dia e de noite. Se nós meditamos de dia e de noite, nós vamos afiar ela. E no momento
que apareceu uma situação, temos palavra para a situação, porque para toda situação da nossa vida, existe sempre uma palavra, sempre pregada aqui. Sempre a situação da nossa vida, a situação da vida acontece para ver se você tem palavra. Se você tem palavra, você usa a palavra. Se você não tem, você vai usar o quê? Vai usar a sua força. Sua força é pequena. E Deus me coloca a situação para ver. Não, eu vou pregar hoje. Não, prega essa palavra hoje. Amanhã eu vou mandar uma situação. Vamos ver se vai ter palavra. A vida é assim, tanto para mim quanto para qualquer um. Então a situação, ele manda a palavra. Que versículo? 17. Ele ouça a palavra e o sarou. E nos livrou de toda obstrução. Então ele manda a palavra sai. Mas depois de situações, se você tiver a palavra, você consegue sair da situação por causa da palavra. Mas se não tem palavra, se não tem espada, não consegue guerrear. Por isso que tem situações que nós ficamos sempre patinando na situação. Por quê? Porque precisamos sempre de palavra, de espada para atacar situações espirituais, emocionais, familiares, profissionais, financeiras, tudo. Precisamos sempre de palavra, de espada. Irmãos, calçado na preparação do Evangelho da Paz. Isso aqui, eu já comentei uma vez que Moisés, quando ele chegou, Deus falou para ele, essa dele, tira a sua sandália, porque é terra santa. Eu escutei várias versões e eu tenho uma versão que eu acho a melhor, mais propícia. É a versão que fala: Moisés, você andou de um jeito até hoje, a partir de hoje você vai andar diferente. Como? Santidade. Glória a Deus. Porque para cumprir e de pregar o Evangelho da criatura, você tem que ter santidade. Se você não tiver santidade, você não consegue. Você não consegue falar, sabe por quê? Porque se eu vou falar de Jesus com alguém e eu não tiver uma santidade, então a pessoa diz: eu não concordo, você vai concordar como? A gente vai virar carnal. Então a santidade tira o nosso velho homem e coloca um novo homem, o I, e súplica por todos os santos, e oração. Oração é uma coisa fundamental, porque muitas das vezes não entendemos qual que é a palavra para usar a espada. A oração vai nos mostrar. A oração, muitas vezes, não entendemos para ter fé. Às vezes só oramos se temos fé. A ter estudo, precisamos orar. A oração, ela vai fazer o quê? Ela vai blindando a sua armadura. Você vai conseguindo afiar mais sua espada, vai conseguindo já cuidar mais de sua couraça, vai fazendo você cuidar do seu capacete. A oração faz com que você cuide, brinde, revista, porque quando nós entramos em guerra, temos que ter um revestimento, porque tem guerra espiritual que a gente entra hoje, amanhã nós estamos quebrados. Eu não tenho um espiritual ainda para conseguir vencer aquela batalha, e muitas das vezes não temos porque não criamos uma intimidade com Deus para aquela guerra. Então a oração, vou mostrar um exemplo antes de finalizar. Moisés, o povo, a parte do povo ficou contra Moisés. Senhor, o povo está contra nós, quer acertar Levi como sacerdote. Ele foi orar. Deus foi lá na oração, deu uma estratégia de guerra em terra, estajado de cada vida. O que ele fez? Ele foi orar. Ele sabia que Deus era com ele. Ele tinha certeza, Moisés e Arão. Aí foi lá, orou. Então a oração, essa intimidade com Deus, é uma blindagem que tem na armadura. Eu sei que muita gente presta atenção, porque isso é uma coisa que vamos precisar. Os dias são maus. Os dias são maus. A gente acha que é uma maravilha. Não, os dias são maus, porque na verdade, na corrida proposta, a gente começa a aceitar Jesus, as guerras vão vindo, porque mais perto de Jesus chegamos, que é o último da terra, quanto mais perto chegamos, mais batalha, guerra vão ter.
as batalhas interiores parece que elas vão saindo, porque nós estamos aceitando. Tem um momento que Paulo fala, quem me livrará do corpo dessa morte, miserável homem que sou. Paulo ele quer explicar a incapacidade humana que ele tem, que ele sabe que o homem terreno vai morrer um dia. Quem livrará? Ele sabe que se deixar pela carne dele, nada vai fazer correto. Ele é dependente de Jesus. Ele é dependente de Jesus. E sem essa armadura, irmãos, nós ficamos para trás. Porque cada vez que você vai se santificando, Deus permite batalhas na sua vida e vai fazendo com que aconteça o quê? Que suscite mais situações. Os dias maus vão normalmente aumentando. Desculpa eu pregar a verdade, porque tem dias que são maus de verdade. E se não tivermos isso, o capacete da salvação, a coraça da justiça, o povo da verdade, estudo da fé, escola do Espírito, cumprindo sempre o ID, estando em oração, não conseguimos vencer. Perdemos as batalhas. E muitas vezes, quando perdemos a batalha, ficamos como? Frustrados. E na verdade, Deus já deu a receita. A gente olhar o que é amável, a justiça pela fé, a fé pelo ouvido, conhecer a palavra do Espírito e a perceber a intenção de cada coração. Então, na verdade, quando vamos blindando dessa armadura, conseguimos entender. Eu vou só finalizar. Eu vou dizer uma coisa aqui. O 19, no 6,19 de Efésios diz assim: e por mim, para que me seja dada no abrir da minha boca a palavra com confiança. Quando temos a armadura, nós abrimos nossa boca com confiança. Nós sabemos que como estamos vestidos, nós sabemos que estamos revestidos para a armadura, nós abrimos a nossa boca com confiança. Não abrimos só por abrir, nós abrimos sempre com confiança a nossa boca. Aí, por mim, para que seja dado com abrir da minha boca a palavra com confiança, para fazer notório o mistério do Evangelho. Irmão, o mistério do Evangelho é uma coisa assim simples. É mistério, mas é simples. A gente não sabe como que ele vai vir, mas a gente sabe que ele vem. Muitas das vezes a gente acha que ele vem pela direita e ele vem pela esquerda. A gente acha que ele vem por cima e ele vem por baixo. A gente acha que ele vem pela esquerda, ele vem pela direita. A gente não sabe. Só que é um mistério. Como que ele vai fazer, mas ele sempre faz. Eu vou dar um exemplo fácil e rápido. Paulo, ele está pregando numa praça, tem uma menina falando um monte de coisa, está endemoniada. Paulo vai lá, repreende ela, porque ela está louvando a Deus na verdade, só que na verdade está atrapalhando, está chamando para si a glória é sobre Deus. E Paulo repreende. Paulo entendeu o mistério, ele fez o que ele ia fazer, usou a armadura que ela repreendeu. Ele foi preso, o que vai fazer? Ele estava preso. Vamos louvar. Eu sei que Deus vai vir. Muitos de nós acharíamos, até eles no momento, que poderia vir por cima, vir com o olho por baixo, prendeu a terra, quebrou tudo. Eu quero dizer, esse mistério do Evangelho, a gente não sabe por onde ele vai vir, mas se tem uma armadura, nós sabemos que estamos militando certo, e ele no momento certo ele age. E se temos com confiança que ele age, descansamos. Aleluia a Deus. Glória a Deus, glória a Deus. Glória. Todos nós podemos glorificar o Senhor. Glória a Deus. Irmãos, essa